Olá, pessoal. Nós vamos começar uma aula onde eu farei a explicação dos conteúdos de forma virtual. Espero que vocês possam conseguir obter as informações e, a partir de então, darmos procedimento em relação do conteúdo. Dando sequência a esse conteúdo que nós vamos estudar de forma remota ainda, nós vamos trabalhar sobre aceleração média. A aceleração média ainda faz parte do conteúdo da cinemática, aonde de forma objetiva se caracteriza da forma em que nós devemos fazer a compreensão. Então, falar de aceleração média nada mais é um termo comumente utilizado diariamente, em que a palavra acelerar ela significa nada mais do que aumentar a velocidade. É importante observarmos que na física esses termos eles vão ser trabalhados por grandezas, aonde a grandeza da velocidade média ela vai estar relacionada ou vai fazer uma variação em relação ao tempo. Como posso passar aqui no nosso PowerPoint, que vocês possam acompanhar da mesma forma que está no material de vocês, aonde aqui diz o seguinte, que a aceleração média, ela trata-se de uma grandeza física, onde ela deve ser trabalhada em metros por segundo ao quadrado, levando em consideração que, juntamente com a aceleração, são trabalhadas mais duas funções, que é a variação de velocidade e o tempo. Como repetido, a grandeza física da aceleração média sempre será trabalhada em metros por segundo ao quadrado. E a grandeza da variação da velocidade em metros por segundo. E o tempo em segundos. E mais a gente tem visto alguns questionamentos de perguntar por que, para que, como nós devemos utilizar essas funções. Então, aqui embaixo, nós temos uma indicação onde eu coloquei para que e onde utilizar a aceleração. Então, nós temos aí a imagem de alguns móveis e algum corpo em movimento. Então, é importante observar que se nós formos trabalhar a velocidade, as grandezas fundamentais dela é quilômetros por hora e metros por segundo. Então, por exemplo, na velocidade de uma forma tranquila, nós vamos indicar a velocidade de um móvel, carro, de uma moto. E o metros por segundo ao quadrado a gente vai utilizar onde? Geralmente, aonde vai ocorrer o processo de aceleração, como nos passos de Fórmula 1, ou até mesmo em saltos, né? Como exemplo que a gente possa utilizar isso de uma forma mais exemplificada. A aceleração ela é uma grandeza que determina a taxa de variação junto com a velocidade em relação ao tempo. Então, é preciso ver que no espaço em que foi acelerado, juntamente a essa velocidade, a que tempo isso foi gasto. E lembrando que esse tempo, a grandeza fundamental é os segundos. E, em outras palavras, indica o aumento ou a diminuição da velocidade com o passar do tempo. Mas ao observar esses detalhes, é importante a gente lembrar que nós já falamos sobre movimentos. O que seriam esses movimentos? O movimento ele pode ser acelerado, ou retardado, ou retardatário. Então, como apresenta, como indica em outras palavras, que pode aumentar ou haver a diminuição da velocidade, significa dizer que eu vou ter aí dois movimentos. Quando há um aumento de velocidade, eu vou ter o movimento acelerado,
E quando há diminuição do movimento, ou seja, eu terei um movimento retardatário ou retardado. Tudo isso deve ser gradativo em relação ao tempo em que for gasto para fazer esse percurso ou em certo perímetro. A aceleração ela é uma grandeza vetorial, aonde essas grandezas vetoriais elas também são detalhadas em funções fundamentais divididas em 3 partes, aonde essas 3 partes elas são classificadas em módulo, direção e sentido. Mas primeiro é preciso que nós possamos entender o que significa essas 3 funções. O que é um módulo? O que é o sentido? O que é a direção? Então, o módulo é o valor que representa a distância de uma origem. Então, ou seja, se nós temos um perímetro de uma rodovia, de onde nós estamos, né, é o ponto de referência, e ali tem uma numeração que vai indicar aquele perímetro. Por exemplo, nós estamos no quilômetro 46 e vamos com destino ao quilômetro 90, então significa dizer que nós estamos fazendo uma representação de distância, nós temos uma origem, porque eu estou saindo do quilômetro 46 com destino ao quilômetro 90. Nada mais do que nós possamos entender como base de origem que nós estamos fazendo um deslocamento, que nós já trabalhamos anteriormente nos primeiros assuntos. E segundo, vem o sentido. O que é o sentido? O sentido é a orientação dos percursos possíveis, aonde ele pode ocorrer quanto para a direita e quanto para a esquerda. E quando fala de grandezas vetoriais, são representadas por setas. E em seguida nós temos a direção. A direção ela pode ter 2 procedimentos. A direção de forma horizontal e da forma vertical. Direção diz respeito à posição do corpo, do objeto e do móvel. Então vejamos bem. Aqui nós temos um exemplo, onde o exemplo que nós temos 2 móveis. Nós temos 2 carrinhos aí que eu coloquei. Nesses 2 carros, acima deles nós temos 2 setas azuis, que tem V, que é a variação de velocidade, e 2 setas abaixo, de cor rosa, em que tem a letra A abaixo, que é a aceleração. Então, veja que a velocidade, a variação de velocidade, os móveis, eles estão na mesma direção, ou seja, na horizontal. É possível entender isso. As setinhas azuis, elas estão na forma horizontal. Então, ou seja, os 2 veículos estão na forma horizontal. Já na aceleração, o que dá para perceber nas setas rosas, que eles estão em sentidos contrários, sentidos opostos. Então, ou seja, a primeira seta rosa ela está para o lado direito, e o segundo veículo está para o lado esquerdo. Então, o que dá para a gente entender aí? Que eles têm um módulo saindo de um certo perímetro para fazer um percurso, onde eles vão provocar ou fazer um deslocamento, com a variação de velocidade na mesma direção, que é a direção horizontal, e sentidos contrários. Que é o que também dá para a gente perceber que pode ocasionar aí o movimento acelerado e o movimento retardatário. Então, como diz lá em cima, o aumento e a diminuição da velocidade. Onde dá para perceber que a primeira seta rosa, ela houve um aumento, ou seja, ela pode fazer um movimento acelerado. E a segunda, que está em direção ao sentido, a forma do lado esquerdo, vai haver uma diminuição aí da velocidade, ou seja, também da aceleração. Depois nós temos aonde
A equação abaixo determina o módulo da aceleração. Então, é possível entender que nós temos uma equação. E nessa equação, elas são representadas por incógnitas. O que são incógnitas? São valores signatários representativos de uma forma em que vão ser representados por letras, como nós temos aí AM, ΔV e ΔT, que a partir de então elas vão estar em busca de um procedimento onde há a variação de velocidade, a variação de tempo e a aceleração média, onde se lê da seguinte representatividade: a aceleração média é igual à variação de velocidade dividido pela variação do tempo, como representa a equação abaixo. Logo abaixo, mais, nós temos a representação do que significa cada incógnita, onde a M significa aceleração média, que é representado na grandeza de metros por segundo ao quadrado. ΔV, variação de velocidade, que deve ser trabalhada em metros por segundo. E o ΔT, que é a variação do tempo, que deve ser trabalhada em segundos. Ah, mas ora, ΔV e ΔT, na velocidade média, nós tínhamos na velocidade quilômetros por hora. E no tempo nós chamamos hora. Aqui na aceleração nós só temos metros por segundo da variação de velocidade e segundos para a variação de tempo. Se porventura em algum problema aparecer o valor da variação de velocidade em quilômetros por hora, nós devemos transformar quilômetros por hora em metros por segundo, sendo assim dividindo o valor de quilômetros por hora por 3,6, assim transformando em metros por segundo. E o tempo, se estiver em horas e minutos, é possível que nós temos que fazer a transformação em segundos. Vamos ver a resolução de alguns exemplos onde eu vou indicar, mostrando a representação de como calcular cada incógnita. Então, como calcular a aceleração média, a variação de velocidade, a variação de tempo. Então, vou fazer uma demonstração de um exemplo de cada um. Note-se que dentro de cada função dessa, é preciso você observar com o decorrer do tempo que o ponto de interrogação ele vai ficar em algumas incógnitas. E aí você deve seguir o mesmo roteiro na resolução dos demais problemas quando for pedir para calcular aquela função. Então, nós temos aqui um exemplo, o exemplo de número 1, que também está no material de vocês, da mesma forma respondido, aonde aí diz a seguinte questão. Veja bem o que diz o problema. Durante uma corrida de carros, um dos competidores consegue atingir 90 metros por segundo, desde a largada em 24 horas. Qual a aceleração média por ele descrita? Então, primeiro nós temos que ler o problema e tentar interpretar, saber o que ele quer, qual é a função que ele quer que nós possamos fazer o cálculo. Então, aqui de imediato nós já vamos identificar que ele quer saber a aceleração média. Então, já se percebe que a aceleração média ela vai receber o ponto de interrogação, como você já vê no lado esquerdo. E como sempre, a gente pediu para que pudéssemos fazer no lado esquerdo do caderno, retirando essas incógnitas. Depois nós temos a variação de velocidade. A variação de velocidade sempre deve ser em metros por segundo ou quilômetros por hora. Se porventura tiver em quilômetros por hora, deve ser transformado em metros por segundo. Mas no nosso problema, nós temos o valor que está em metros por segundo. Então, eu vou pegar ele e vou colocar lá como está ΔV igual a 90 metros por segundo. E depois nós vamos para a variação de tempo. A variação de tempo deve ser em segundos. Então, qual foi o tempo gasto nesse percurso? Então, o problema apresenta 24 segundos. Depois, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é descrever a fórmula. A M igual à variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Feito isso, eu vou olhar para a equação e vou para o lado esquerdo, de onde eu retirei os dados do problema, e vou simplesmente trocar.
Então, veja bem. Lá no lado esquerdo, o AM, que é a aceleração média, ele não tem valor. Então, eu repeti aqui abaixo da equação. Igual a variação de velocidade lá no lado esquerdo é 90. Então, eu troquei ela aqui, substituí. Dividido pela variação do tempo, que é 24, então também eu coloquei aqui. Logo abaixo eu fiz, repeti, né, a aceleração média, onde a variação de velocidade dividido pela variação do tempo deu 3,75 metros por segundo ao quadrado. Onde a aceleração média deve ser feita somente em metros por segundo ao quadrado. E é importante lembrar que esse metros por segundo quadrado ele vai surgir a partir do momento em que a variação de velocidade está por metros por segundo e que o tempo está em segundo. Então, toda vez que for calcular a aceleração média, o ponto de interrogação ficará no